Quando a gente olha de fora, você olha de dentro, né? Assim, o que você diria que foram algumas coisas, poxa, por conviver 27 anos, né, de alguma forma com o seu pai, o que você considera que foram as coisas que de fato são os fatores-chave para ele ter atingido o resultado, aqueles princípios que você percebe nele, que você imagina que desde lá de trás, desde 1970, ele deve ter aplicado, olhando para os princípios que ele tem hoje, o jeito de pensar, processo de tomar decisão. O que nesse processo você acha que é responsável pelo resultado que ele colhe hoje? Olha, o mercado mudou muito desde a época em que ele começou. Mas, infelizmente, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, né? Lá atrás, havia uma dificuldade muito grande de você ter acesso às informações. Então, quem era profissional de mercado e quem realmente se interessava, ia nas empresas, né, recortava lá o papelzinho, ia buscar o seu dividendo, enfim, buscava a informação, é quem geralmente acabava se dando bem, né? Hoje em dia é justamente o contrário. A gente vive a era da informação em que a pessoa melhor informada, na verdade, é aquela que sabe filtrar a fonte de informação que ela vai buscar, né? Então, hoje as pessoas tomam as suas decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas, né? Grupos de WhatsApp, quando, na verdade, a informação pública, né, ela acaba sendo só lida por quem vai até a última frase, né? Então, é uma informação pública, a informação está aí, né? Só que as pessoas não se interessam em ler até o fim. Assim? Ficam acomodadas, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso dele se deve a uma coisa, disciplina, né? Não só de aportar, mas de sempre estar buscando o aprendizado e informações de qualidade, conversando com a empresa. E segundo, paciência. Por muitos anos, ele esteve errado, vamos dizer assim, com a Unipar, né? Então, ele comprou, o papel não subia. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Isso aqui não sobe, isso aqui não sai do lugar, isso aqui não se mexe. E 10 anos depois, a empresa se resolveu, a conjuntura também do país melhorou, né? E a empresa seguiu a trajetória que lá atrás ele tinha vislumbrado. Como que ele fez isso? Sem nenhum segredo. Conversou com os gestores, leu o balanço e falou, pô, isso aqui não pode estar tão barato assim. Tá com problema? Tá com problema, mas vai resolver. A gestão está engajada em resolver. Essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos e tende a se valorizar, que isso é uma consequência, né? Então, eu acho que são esses dois principais fatores. Olhar realmente o que interessa e não se importar com a opinião alheia, né? Porque muito provavelmente você não vai acertar o timing, mas se você tiver convicção do que você está fazendo, vai dar certo. Desculpa, primo. Acho que tem um negócio que é mega importante também aí, complementando só a Luísa, que é a questão de curiosidade, né, cara? Você ser um curioso ali, né? Você querer aprender uma coisa diferente. Você tá ouvindo esse Primocast aqui, a gente tá te passando informação e você não ignorar isso que a gente tá falando. Você saber que, por exemplo, vão ter aulas gratuitas do bar. Se você falar assim, cara, se você pegar e ouvir essa informação e deixar isso pra lá, cara, você tá perdendo muito. Cara, e falando em curiosidade, eu tô com uma curiosidade aqui, que eu tô há 3 anos com essa curiosidade. Meu Deus. Há 3 anos? 3 anos. O cara tá guardando o negócio há 3 anos. 3 anos? 4 anos, Kaique. 4 anos indo Tô há peito. 4 anos com essa curiosidade. Porque, ó, o Rumo ao Bilhão 4, a gente gravou com o Barsi, certo? Sim, verdade. A gente tá no Rumo ao Bilhão 52. Sim. Faz 4 anos. Caramba. E lá, o Barsi me disse um negócio que eu nem lembrava direito. Mas o Barsi me acendeu. Porque assim que eu cheguei, ele falou, e aí, ficou rico? Ele conseguiu ficar rico? Aí, porque lá, com a Tanza, ele me deu um chega pra lá. Ele falou, ó, seguinte, assim você não vai ficar rico. Eu falei, nossa, você lembra disso, Kaique? E qual que foi o negócio? O Rumo ao Bilhão é um quadro, né, para quem tá chegando aqui, que eu invisto uma parte do meu dinheiro, né, publicamente e tal. E até eu comprei umas ações, o Barsi falou assim, você não vai ficar rico. Eu falei, meu Deus, como não? Cara, eu que sou uma pessoa que ensina sobre finanças. O primo rico, eu tô ouvindo isso do Barsi, eu falei, meu rico. Deus, eu devo estar muito errado, né? Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque esse tipo de ação, para você que está no processo de multiplicação de patrimônio, se você continuar investindo assim, esse tipo de ação são boas ações para quando você tem uma carteira já formada, uma carteira consistente, mas dificilmente elas vão multiplicar de valor muitas vezes ao longo do tempo. Então você precisa mesclar a sua carteira com algumas ações de alto potencial. E aí, a minha grande pergunta e a curiosidade aqui é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito de dividendos, né? Isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês, mas o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria?
Essa é a minha dúvida de 4 A anos. empresa que tem as duas vertentes. Legal. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim, tá entendendo? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação, porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, está entendendo? Então, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto a Paranapanema, tá certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Porque, na verdade, hoje uma ação da Paranapanema custa 33 centavos. Entendendo? Comparativamente. Então, 33 centavos é muito menos do que muita coisa que você consome. Um café, 10 reais, tá entendendo? Se você começa a fazer comparativo, fala, pô, isso aqui tá de graça. É verdade, né? Compro um café ou 30 ações de Paranapanema? Exatamente. Aí que tá. É a questão do quê? É a questão de você priorizar. Né? Não por isso a gente vai deixar de tomar um café, mas é aquela prioridade. Legal. Então, outro papel que eu interpreto que também tenha uma possibilidade boa, uma perspectiva boa pela frente, por exemplo, ações de empresa que você paga sem consumir. Esse é o melhor negócio do mundo. Você paga sem consumir? Isso. Por exemplo, o seguro. Você faz um seguro e reza para que não tenha Você pagou e não consumiu. Tá entendendo? É verdade, ninguém quer usar o seguro. Então a IRB está nessa trajetória. Cara, vamos falar de IRB. Qual é o case de IRB? Por que você acha? Porque essa é uma ação que polemizou para todos os lados. A internet fala dela todo dia. Hoje você acha que é uma boa apostar no projeto de IRB? E quais são os pontos que você acha que fazem isso daqui se tornar um investimento favorável, por exemplo? Bom, eu interpreto o seguinte. A IRB é uma empresa que tem dois grandes acionistas. Os dois maiores acionistas da IRB são dois bancos. E não é o Warren Buffett, não? Não, não é. Não, porque... Fake news. Alguém já insinuou que talvez ele fosse, que ele fosse participar de uma estrutura melhor em termos de seguros. Mas são o Bradesco, tá certo? E o Itaú. Eu costumo dizer o seguinte, eu interpretei que tanto o Bradesco como o Itaú, eles foram responsáveis por indicar aquele gestor que fez e que promoveu, né, uma administração fraudulenta. Está correto? Hoje é voz corrente disso. E o próprio administrador está sendo processado nos Estados Unidos em virtude de ter relatado e oferecido informações não válidas, tá certo? Informações. Então, o que aconteceu? Esse administrador, ele teve a oportunidade de apresentar lucros inexistentes, lucros que não haviam, que não existiam. Então, o que aconteceu? Esses lucros inexistentes tiveram
um benfeitor ou 2 benfeitores maiores. Eles foram através de dividendos, é isso? Lucros inexistentes, dividendos indevidos. Foram destinados a quem? Foram destinados ao Bradesco e ao Itaú. Então, a responsabilidade de fazer ressurgir essa empresa está na mão deles, tá? Não está na mão dos acionistas. Não foram os acionistas que promoveram a administração fraudulenta. Então, o que aconteceu? E isso gerou o quê? Gerou uma preocupação muito grande, acredito eu, para esses próprios acionistas, e eles acabaram buscando o quê? Buscando fazer com que a empresa tivesse uma auditoria profunda, não é isso? E que pudesse reapresentar os balanços dentro daqueles critérios normais. Isso foi feito. Teve um economista que fez uma auditoria geral, profunda, não é isso? Republicou todos os balanços e chegou na conclusão que a empresa reunia condições de ressurgir, tá certo? Então, enquanto isso, a grande maioria das casas de análise, né, que nem todas são casas de análise, algumas são casas de apostas. Está correto? Então, essas casas de análise houveram por bem locar uma quantidade grande de ações, sabendo que aquela empresa não ia gerar um lucro, está entendendo? E foram, através das locações, foram pressionando o papel de forma tal que ele chegou a um preço aí de 2,02, 2,03. É isso. Só que nós tivemos a oportunidade de estar presente numa reunião onde